Pessoal, uma pergunta que ela é recorrente na comunidade é qual é o caminho seguir para aprender a programar? Eu acredito que a maneira de aprender a programar também mudou. Não foi só lá o ato de escrever o código, não. É a maneira como você vai se formar um programador com o tempo, ela também mudou. E nesse vídeo, eu vou elencar para vocês 5 tópicos que são essenciais que você saiba, né? Isso é a base. Se você souber dominar isso, você está muito bem para poder continuar com o seu vibe coding. Você não vai cometer os principais erros, né, que quem não segue acaba cometendo. Então, já peço para vocês, ó, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou dos 5 itens e se você já aplica algum deles no seu dia a dia. Pessoal, esse conteúdo aqui já está disponível na comunidade para vocês, tá? Lá na seção de mentorias. Só você buscar ali conteúdo premium na área de mentorias, é o segundo item do menu para vocês acessarem lá, tá? Tá os slides que eu vou mostrar aqui e também tem o artigo, né? A mentoria em si, escrita lá para vocês poderem copiar, conversa lá com a gente, pede para a gente resumir para vocês, né? Muito importante, tá, gente? Acompanhar as mentorias. A mentoria eu escrevo ela com o maior prazer para que você possa ter um crescimento aí na sua carreira, beleza? Pessoal, a mudança que a gente está vendo no universo da programação não envolve só a programação, mas envolve a maneira como você aprende ela também. Então, o caminho mudou. O caminho que eu segui há 20 e poucos anos atrás não vai ser o caminho que você vai seguir agora. E não vai ser o caminho que eu vou ensinar para os meus alunos também. Hoje, vocês vão trabalhar diferente. E aqui eu tentei exemplificar para vocês o que mudou. Então você deixou de ser o programador que vai lá e coda, né, que você vai lá e vai escrever o código, e vai ficar nessa competição aí de quem é que faz primeiro, de o qual quantas linguagens você conhece, quantos frameworks você domina. Deixou de ser isso, esse modelo ficou obsoleto hoje, e a gente migrou, 2026, a gente migrou para o modelo de orquestração do sistema. O programador, ele vai ser menos um escritor e mais um leitor e orquestrador, né. Então, aprender a programar hoje não é mais uma competição de velocidade contra a IA, de quem que vai digitar o código, dominar o código. A batalha da sintaxe acabou, a era da estrutura começou. E o que é isso, pessoal? Na minha época, a gente gastava a maior parte do tempo estudando. Eu li a Bíblia do Delphi 4, do Delphi 5, do Delphi 7, né, então a gente tinha muito eu gostava muito de fazer aquilo. Eu tenho muitas boas lembranças da minha adolescência, né, de escrever código, de ler isso daí, né. Então era um arquivo grande quando eu fazia curso técnico, eu fazia o ensino médio de manhã e o curso técnico à tarde. Então era comum eu pegar, assim, um dia que eu não queria sair na rua, um dia que chovia, um dia que tinha alguma coisa pra fazer, a gente pegar aquela bíblia do Delphi lá, colocava na mesa e eu montava os exemplos. Pra quê? Porque naquela época, pessoal, essa formação que eu tive era mecânica. Eu tinha que fazer aquilo para meio que decorar aquilo, criar um hábito de fazer aquilo. Isso mudou. Vocês não vão escrever esse código. Vocês não vão escrever lá uma classe, criar um formulário, criar uma interface, herdar. Vocês não vão fazer nada disso, né. Vocês têm que entender o conceito, mas vocês não vão fazer isso. Isso que mudou. Então essa minha jornada, ela ficou para trás, né. Eu gosto muito, lembro vocês, eu tenho hoje o hábito, acho que todo programador que tá um bom tempo no mercado tem esse prazer, esse carinho da programação, né, da nossa profissão. Mas isso, pessoal, ficou para trás. Hoje o programador, ele vai ser muito mais um arquiteto. Ele vai ser um cara que ele observa mais e age menos, né. E é interessante porque, assim, o ato mecânico de digitar dá lugar para um cara que vai fazer um entendimento profundo e validação e arquitetura. O que isso muda, pessoal? Na programação, geralmente vem pra gente já tudo meio que mastigado, né. A galera lá que vai fazer a especificação, vai montar o projeto, entrega pra gente aqui as nossas tarefinhas, pra gente poder ir lá e codificar aquilo. Então, por um bom tempo, nos últimos 10, 15 anos, se separou muito a galera. Você tem o cara do front-end, o cara do back-end, o cara do banco, o cara do X, o cara do Y. Você tem um monte de gente ali. Não tem mais aquele full stack da minha época, que a gente aprendia tudo. Hoje está muito fragmentado. O Vibe Coding colocou de novo todo mundo no mesmo saco. O Vibe Coding juntou essa galera. Falou: "Ó, você hoje, Vibe Coder, você é um cara full stack.
Você vai lidar com todas as etapas do processo, com a IA ou sem a IA, mas você vai começar a lidar com toda a etapa do processo. Não vai mais ser o cara que pega daqui, faz a sua parte, agora passa para o outro. Não vai ser assim. Talvez você faça isso com agentes. Um agente que é mais de interface, um agente que é mais o codificador, um outro agente que é o planejador, um que mexe mais com o banco de dados e com seus MCPs, integrações, um que vai trabalhar com workflow integração. Talvez os seus agentes façam isso, mas você não. Você vai ser o full stack. Você vai trabalhar orquestrando esses caras, né? Então mudou ali a dinâmica. Antigamente, né, 90% do tempo a gente escrevia, 10% eu lia ou montava uma arquitetura. Muito porque a arquitetura já vinha pronta para mim. Hoje eu vou escrever menos, eu só vou escrever o prompt, né? E eu vou ter que pensar mais e montar a arquitetura. E aqui, pessoal, eu separei uma frase que eu sempre uso um exemplo e a galera briga comigo, mas eu faço com todo carinho, porque eu também sou da profissão. Sempre falei que o programador é o pedreiro da TI, né? A gente tá ali na última etapa do processo, né? Então ele vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo. Do programador não tem mais para onde ir, né? E aqui, pessoal, eu fiz essa brincadeira, né, de falar assim, ó, você não é mais o pedreiro que vai assentar o tijolo. Você é um engenheiro que valida a integridade da estrutura. Então, mudou o seu papel. Você não tá mais lá no operacional total, de pegar o tijolo e colocar o tijolo ali. Você tá olhando por fora. O agente tá colocando o tijolo para você. E isso é importante, pessoal, de entender que mudou esse papel. O programador que tem experiência, ele vai ter muito mais controle sobre esses agentes que ele vai ter, né? E vocês, com o tempo, vão ter também que ter a sua experiência, vão ter que ter ali, vai ter que ter a sua bagagem para trabalhar com os diversos agentes. A gente vê um movimento muito grande hoje disso. Então vocês não vão ficar aprendendo linguagem de programação que nem eu aprendi. Vocês vão aprender como manipular bem um agente, como instruir bem um agente, como arquitetar o negócio, como falar assim: olha, olha, gente, é o seguinte, você está nesse contexto aqui, essa é a situação, esse é o problema que nós temos que resolver aqui. Então, muito menos leitura de código, apesar de você vai ver, né? Você vai ver que é importante ler o código, mas você não vai ter essa mesma carga que eu tenho de ler o código, e você vai ter uma carga muito maior de arquitetar e modelar as coisas, tá, gente? Então, é muito importante entender isso daí. E aqui eu montei para vocês, então, os 5 pilares estruturais para que você possa aprender a programar. Então já conversamos que mudou a maneira de programar, mudou o que você vai estudar, a maneira de estudar, mas o que no fim das contas você tem que aprender em 2026? Pessoal, são 5 itens. Eu vou passar para vocês aqui cada um dos 5 de maneira bem detalhada, tá? Mas, a grosso modo, olhando por cima, é o seguinte: alfabetização lógica, leitura de código, debugging e depuração, design de sistemas e mentalidade de teste. Esses 5 itens é o que você vai trabalhar no dia a dia, na prática. Nenhum desses caras aí é teoria, que nem eu tive que aprender. Isso aí você vai instruir talvez num mesmo prompt, num mesmo comando que você vai passar para o agente, você tem um pouco de cada. Da parte do debug, da parte da arquitetura, da parte da lógica. Então é interessante, pessoal, vocês entenderem que esses 5 itens, eles vão fazer parte do seu dia a dia, tá? E eu queria que, a partir de agora, você ficasse muito atento mesmo em como eu vou falar aqui, que eu tenho certeza que isso aqui vai abrir muito o seu olho e vai guiar vocês para poder aprender a programar, para poder ter uma base, para você não ser um alienado ali na programação, para que você não deixe que a IA domine você e que você tenha controle sobre a IA. Pessoal, a alfabetização lógica é o seguinte, né? A IA vai escrever para você o código e você tem que ter a curiosidade de abrir esse código e olhar ele, de ler ele. Eu não posso confiar cegamente em nada na IA. Por quê? Porque ela também erra. E geralmente ela vai errar porque você errou na hora de especificar para ela. Então é importante eu observar o resultado para ver se eu tenho que refinar melhor o meu comando. Então, é importante que você abra os arquivos, que você veja o plano da IA, abre lá o plano dela. A gente vai usar aqui uma metodologia no curso, onde basicamente você vai guiar a IA por teste
e vai guiar a IA, vai ter um plano de execução. Para quê? Para você ver se aquilo ali foi cumprido. Se ela falou que ela ia fazer tal coisa, ela foi lá e fez tal coisa. Então é importante você observar o resultado, você observar o que foi alterado. Eu fiz um vídeo aqui, pessoal, e infelizmente algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer, do porquê que o sistema quebra. Sabe por que ele quebra, pessoal? Ele não quebra sozinho, ele não tá funcionando, ele quebra. Mas o cara vai pôr um botão novo, vai montar uma tela nova, ele vai e mexe numa validação. Vamos pegar o Laravel, onde você vai ter lá as classes de validação, né, as requests e tudo mais. Numa dessa de você vir aqui e criar uma tela nova, a IA foi lá e mexeu numa existente. E aí você não tem esse hábito de abrir os arquivos, de verificar, de acompanhar, você foi lá e confiou, a partir de agora, essa mudança que ela fez quebrou várias telas que usam aquela mesma validação. Por quê? Porque você não teve controle. Você tinha que falar: "Nossa, ela mexeu nesse arquivo aqui, mas melhor não, esse arquivo aqui eu uso ele em vários lugares". Você tem que conhecer o seu código. Pode não entender ele, mas tem que conhecer ele. Então é importante, gente, que você crie esse hábito de abrir e principalmente, pessoal, de entender a sintaxe da linguagem de programação que você escolheu. O que que é uma variável, o que que é um loop, o que que é um if, o que que é um else, o que que é um switch, aonde que retorna o valor. Então é muito importante. Ah, Luiz, eu escolhi o Python, escolhi o TypeScript, escolhi o PHP. É muito importante que você entenda essa sintaxe. Tem que aprender que nem eu aprendi, tem que pegar a Bíblia do Delphi, entender a Bíblia do Pascal? Não tem que fazer isso daí. Você não vai mais ser obrigado a fazer isso, tá, gente? Não vai. Isso é importante entender. O caminho vai ser muito mais curto, mas você vai ter que andar esse caminho de olhar o código e falar: "Mas por que que ele fez um loop aqui? Por que que ele colocou um if aqui? Por que que ué, eu pedi pra mandar um e-mail, mas cadê o send? Aonde que ele põe um remetente do e-mail?". É importante você pelo menos saber o básico do básico de estrutura de código e de algoritmo, para você poder entender isso daí, tá, gente? Então, assim, a pergunta-chave que você tem que se fazer é o seguinte: o que esse trecho de código está tentando fazer? Se você não sabe responder, você perdeu o controle. E pior, você deixou a IA atuar em um arquivo que já estava em produção e você não sabe nem o que foi que ela fez naquele arquivo e se aquela mudança impacta em algum lugar. Isso é o quebrar que eu falei para vocês no outro vídeo, né? É esse quebrar. É você pegar algo funcionando, você vai criar uma novidade ali, você vai melhorar alguma coisa, ela mexeu lá e você não viu e foi para frente. Sem controle, sem processo, sem procedimento, você fica perdido. Então é importante, pessoal, a alfabetização lógica, aprender a sintaxe, abrir os arquivos, olhar o que a IA está fazendo, tá? Então, assim, ó, a IA pode escrever, mas você precisa saber o que ela escreveu. O domínio dos blocos fundamentais, variáveis, loops, funções é inegociável. Você tem que aprender isso daí. Então, separa um tempo para poder olhar o código. Tá? Você vai ver agora no próximo item como que é fácil fazer isso, mas começa a abrir, a olhar. Com o tempo você fica familiar com aquilo. Fala: "Nossa, Luiz, eu tô aprendendo, tô entendendo mais ou menos ali como é que funciona". Até porque, pessoal, muitas vezes você vai montar aquele algoritmo na cabeça, né, e aí você vai entender: "Nossa, isso que ela fez tem tudo a ver com o que eu pedi para ela fazer". Vai ficar muito mais fácil para vocês lidarem com os desafios do dia a dia. Aprenda a sintaxe da linguagem de programação. Não precisa ser um mestre, mas tem que ser pelo menos um aprendiz. Pessoal, outro ponto que você tem que fazer inegociável é leitura de código. Pessoal, se tem uma coisa que o programador faz é ler, né? Vocês podem ver atrás que eu tenho um monte de livro, eu gosto de ler livro de programação, livro de negócio, livro de história, eu gosto muito de livro de ficção. Mas assim, você vai ter que ler uma documentação, vai ter que ler um pré-release, ler um changelog, você vai ter que acompanhar o mercado do que você usa. "Olha, Luiz, eu uso esse componente, então eu tenho que acompanhar o mercado dele, para ver o que que tá vindo, o que que mudou, o que que quebrou, o que que saiu". Então é importante, pessoal, é muito importante que você leia o código, tá? E essa leitura do código, ela vai ajudar vocês em diversos aspectos, inclusive nesse primeiro item, né, que a gente falou agora, sobre você aprender a sintaxe. Então, olha só, você vai aprender a analisar a estrutura, identificar as regras de negócio que a IA escreveu. Então você vai achar lá aonde ela fez uma conta. Nossa, ela calculou os juros aqui, mas que estranho. Os valores calculados não são exatamente o que eu passei para ela.
Então, às vezes, você olha o código e fala: "Não, mas aquela porcentagem ali não é aquela, tá estranho aquilo ali. Eu pedi 80, ela colocou 8, então tem coisa errado aí". É importante você abrir o código e ler o código, você entender isso daí, tá, gente? Você abrir as pastas e começar a entender essa arquitetura, essa hierarquia de pastas que a IA começou a criar para você. Não, e você vai começar a aprender a identificar o código, o boilerplate, né, que é aquele código padrão que sempre a linguagem tem que ter a estrutura básica dela, do core, daquilo que realmente é regra de negócio. Então, com o tempo, você vai bater um olho no arquivo, você não vai ler linha por linha. Você sabe o que que você vai procurar ali, com o tempo. Se você começar hoje, você encurta esse tempo. Se você ficar postergando isso daí, você só vai empurrar para frente esse tempo. Então, é importante, tá, gente, que você comece a ler o código. E aqui vai uma dica de ouro para vocês. Eu uso muito o Copilot, né, o VS Code Copilot, o GitHub Copilot dentro do VS Code. O Cloud também tem, todos têm. Tem lá o modo agente e o modo ask, aonde eu posso pegar um arquivo, e eu pego um arquivo e eu peço para IA: "IA, explica para mim isso daqui. Explica o que foi que você fez". Pessoal, se ela modificou um arquivo, pega esse arquivo e fala assim: "Ó, o que você alterou aqui? Será que a sua alteração vai impactar em algum outro lugar? Verifica para mim se algum outro módulo usa esse método que você modificou. Verifica se eu uso em algum outro lugar essa validação e se você não quebrou ela". Pessoal, é uma conversa. De novo, vocês vão conversar muito. A sua escrita não vai ser mais a do código, vai ser a de confirmação, de você montar a estrutura, você viabilizar aquilo. Então, nessa de você pegar o hábito de abrir os arquivos, olhar a sintaxe, começar a perguntar para a IA: "IA, o que que foi que você fez aqui?". Às vezes, pessoal, ela faz uma mudança e você fala assim, ó: "Iá, eu quero que você me convença da mudança que você fez". Deixa ela explicar pra você. Nessa dela explicar, ela pode achar algo errado e ela já se corrige, e você, de quebra, entende a regra de negócio que tá ali. Você entende o que faz aquele arquivo, qual é a função dele. Você pode pedir para ela explicar para você linha a linha, passo a passo, o que que tem ali. Então você deixou de ser aquele cara que conhece todos a sintaxe do Python, do TypeScript, e passou a ser aquele cara que conhece aquilo ali do seu sistema. E isso, pessoal, é o suficiente para você. É claro, eu como programador posso dizer para vocês, se você puder debruçar e aprender mesmo a linguagem de programação, vai ser a melhor decisão da sua vida fazer isso daí. Mas eu sei que muitos de vocês não têm esse tempo, não têm mais a paciência, o mundo mudou, né, mas quem tem, faça. Esse vai ser um diferencial enorme para vocês. Mas não é mais obrigado. Se você não aprender nada disso, você vai conseguir pôr seu sistema no ar, tranquilo, tá? Mas se você se preocupar com isso, você vai ver como é que muda o seu dia a dia e fica muito mais fácil. Você fica mais confiante em lançar um novo recurso. Por quê? Porque você vai pedir para IA montar uma nova feature no seu sistema, você vai passar a especificação para ela e eu vou bater muito na tecla de especificação no curso com vocês. Uma boa parte do curso é sobre especificação, é muito mais perguntar do que fazer, né? Então, como que você pergunta para a IA, como é que você pede para a IA, como é que você manda na IA e como que você detalha o que tem que ser feito. E aí, uma vez que você fez isso, você vai pegar o código gerado e debate com ela. Fala: "IA, seguinte, olha só, essa é a minha especificação e esse é o código gerado. Quero que você valide para mim se tudo que está ali é o que eu pedi. Faltou alguma coisa? Tem alguma coisa que está ali que eu não pedi? Nossa, olha, você não. Esse, esse cálculo de juros aqui eu coloquei lá, mas não estava na nossa conversa inicial. Então pode remover para mim isso aí. Eu quero que você faça exatamente o que está ali na especificação". Então, às vezes, pessoal, ela vai gerar para você uma série de arquivos, debate com ela sobre a mudança, debate com ela o que foi que ela criou, pede para ela defender o código dela para você. Isso é o que você faz com um júnior, aquela pessoa que começou agora e você quer ensinar ele. E ele também quer que você faça isso com ele para ele ser testado. Então, é interessante porque você aprende mais sobre o seu sistema, você aprende mais sobre a linguagem de programação, porque você está lendo o código, você entende a arquitetura do que está sendo montado, você valida o que você pediu versus o que ela fez. Então tem muita vantagem em você vir aqui, ó, e fazer essa leitura do código. Junta a leitura do código com conhecer um pouco mais, fica mais familiar para você o código. Você vai ter um grande diferencial
no seu dia a dia com o Vibe Coding. O terceiro item também é inegociável, o debug, né, a depuração, que é o diagnóstico de problemas. Pessoal, no curso de Docker aqui da Promoveb, então quem faz o YaMakers, quem faz o Martech tem acesso ao conteúdo do Docker, né? A gente vai ter muito conteúdo de Docker aqui no Vibe Coding também. Uma abordagem diferente. Por quê? No NHN, por exemplo, eu vou lá e peço a vocês, gente, olha o log do portainer, olha o log do container, dá uma olhadinha, vê se tem alguma mensagem de erro. Ali, pessoal, foi um terceiro que fez. No Vibe Coding, é você que vai fazer. Então, se você tem o hábito de olhar log, você tem que ter o hábito de pedir para a IA escrever o log para você, porque senão você não vai ter o log. Pega os métodos mais importantes e fala assim: olha, quando chegar aqui, se a aplicação tiver no modo debug lá de all, ou seja, me dá tudo, eu quero que a cada linha que você executar, você me informe o que foi que aconteceu. Por quê, pessoal? Essa depuração ela é necessária, desde olhar o log até fazer realmente a depuração do sistema. Então você vai aprender a ler mensagens de erro, a decifrar o log do sistema, tanto do NHN, sistemas externos, quanto o sistema que você está desenvolvendo, a localizar os arquivos, aonde foi, olhar o stack trace lá, aonde aconteceu esse problema. Olha, é nesse arquivo, nessa linha, nesse método, deu esse erro aqui, ó. Né? E para quê? Para que você possa conversar com a IA, dar um contexto para ela, olha, com esses dados aqui acontece esse erro. Com esse usuário específico, olha aí, carrega para mim do banco esse usuário aqui e roda essa rotina para você ver como é que vai dar o erro. E aí funciona. A gente vai ver no PHP, o PHP tem um Tinker, tem um Tinkerwell, são maneiras de você conseguir rodar código pela linha de comando para testar a aplicação. Nossa, e fica muito bom isso daí com a IA. Parece que o Laravel ficou 15 anos desenvolvendo para quando chegasse a IA fala assim: "Ah, cara, agora é a sua vez. Vai lá e brilha". Né, mas é importante, pessoal, você entender, ler a mensagem de erro, localizar aonde aconteceu esse erro e pedir para a IA corrigir esse erro específico, né. O debug moderno é menos sobre digitar a correção manualmente e mais sobre fornecer o contexto exato para que a IA se corrija. E de novo, tá, gente, mudou o foco, né, você não tem que ser aquele debugger de instalar o Xdebug no seu VS Code e ficar lá linha por linha, linha por linha, linha por linha. Olha, eu lembro como é que era no Delphi, fazer debug no Delphi, que tristeza que era na nossa vida. Não, PHP também é bem chatinho de fazer. Não tem mais isso. Quem vai fazer isso para você? É a IA. Você vai passar para ela contexto, informação, situações, cenários. Agora, se não tem o log, eu não tenho lá o Sentry para registrar as exceções, eu não consigo oferecer isso para ela. Então é importante que você estude mais sobre isso, procure mais sobre isso. No curso eu vou bater muito em cima disso também, né? Porque, de novo, é inegociável. São 5 itens inegociáveis. Esses 5 itens vocês vão ter no curso. Porque eu acho que não tem como não ter. Assim como no curso de Docker, vocês têm aula de firewall, vocês têm aula de colocar mais uma VPS no seu Swarm, vocês têm aula de segurança, vocês têm aula de WAF, de Cloudflare, de túnel. Inegociável isso daí. Tem que saber, é o mínimo. Se você não souber isso, tá falhando, tá capenga, tá ruim. Tá, gente? Então é o mínimo isso daqui, tá? Então o debug é fundamental para o seu sistema. Procura mais saber sobre isso, pede para a IA começar a escrever no log as etapas do algoritmo, um cálculo complexo, uma rotina mais complexa, pede para ela: "Olha, IA, me dá um log completo disso, eu quero que no final você me mostre o log". Ou mostra o log passo a passo, para quando eu colocar a aplicação no modo depuração, eu consiga ver o que está acontecendo ali no sistema, para você poder analisar, encontrar um erro. Então é importante, tá, gente? Não subestime o debug da sua aplicação. Pessoal, o design de sistemas também inegociável. Não tem como você fazer nada sobre isso. Inclusive, a gente vai ter, né, esse conteúdo, e esse conteúdo ele começa antes de você montar o sistema. Né? Você tem que, antes de montar o sistema, desenhar ele. Qual é a tecnologia que eu vou usar? Qual vai ser o meu stack? O que que eu vou usar de framework, linguagem de programação, componentes, bibliotecas? Como que eu vou montar esse sistema? O que que eu vou usar como banco de dados? O que que eu vou usar de back-end, de front-end? Como que vai ser a minha automação, a minha integração? Eu vou codificar ou eu vou usar o NHN? Tudo isso você conversa com a IA antes. Você vai bater um papo com ela, bater um papo com os amigos. E que na Promover, pessoal, eu vou fazer com vocês, né, 2 sessões de mentoria na semana para bater um papo sobre isso, sobre arquitetura, sobre debug.
Então eu quero que vocês peguem os projetos de vocês e: "Ó, Luiz, me dá uma dica aí, cara". 2 vezes por semana você vai ter um encontro, pelo menos 1 hora comigo ao vivo ali na Promoweb, para bater um papo. Então, além do nosso onboarding, de todo o conteúdo, além de a gente estar todo dia da semana dando suporte para vocês, também vou fazer a mentoria de código, porque isso aqui é importantíssimo, né. E eu quero guiar vocês, ó, entender as peças individuais não é o suficiente, é preciso dominar como tudo conversa. O valor está na integração, saber onde o front-end termina e onde a API começa. A orquestração de fluxos complexos é a nova sintaxe. Então você vai lidar muito com o N8N, você vai lidar muito com algumas ferramentas, e você vai ter que dominar mais essas ferramentas do que o próprio código. Mas você tem que saber que horas que o código manda o webhook para lá, para eu poder receber esse webhook aqui. Que horas que o código chama o meu webhook e ele espera uma resposta. E se demorar para responder, dá um timeout e gera um erro. Será que eu tenho que aumentar o timeout ou eu tenho que melhorar o desempenho do meu workflow? Tudo isso, pessoal, é na arquitetura que a gente vai conversar. E outra, as IAs são perfeitas para poder fazer isso. Você vai conversar com ela numa fase do projeto de arquitetura, para que você registre isso e sempre que você pedir alguma coisa para a IA, ela vai sempre considerar uma série de fatores ali. A arquitetura é um exemplo disso, né. Então você vai ter que ter uma visão holística ali, ó, o que que tem no meu sistema, o que que é feito no meu sistema. Eu recebo muito consultoria, né, agora em janeiro a gente abriu a consultoria de Vibe Coding também, né, até então eu fazia consultoria de automação e marketing, né. Então agora a gente tá com o Vibe Code também. Pessoal, você pergunta assim, ó: "Amigão, qual que é o seu stack?". Ele não sabe o que que é o stack, aí você explica pra ele o que que é o stack. O stack é as ferramentas que você usa, a linguagem de programação, seu framework, as bibliotecas, não sabe. "Ah, eu uso o Supabase". "Tá, mas você usa o que no Supabase?". "Não sei". Aí você vai olhar, pessoal, é uma coxa de retalho. Funciona? Funciona, eu não critico, porque ele conseguiu pôr no ar aquilo ali, tá bom. Mas é importante saber, é importante saber. Por isso que eu vou bater muito nisso com vocês, de vocês saberem, vocês vão ter a documentação disso, um arquivinho lá explicando. Para um dia, se um programador pedir para você, ou se uma IA pedir para você, ou você mesmo ficar 6 meses sem mexer no sistema e voltar a mexer nele, você sabe o que que tem nele. Você tem que saber, é dever saber o que é que tem no seu sistema. Quais são as bibliotecas, quais as versões de biblioteca que você usa, quais são as ferramentas que você usa, qual o Postgres que você usa, o 16 ou o 17? Qual é o Redis que você usa? Você já está no Redis 8 usando vetor, ou está no Redis 7 usando só mesmo ali chave-valor? É importante. Qual é a fila que você usa? Você usa o Rabbit? Você usa o SQS? Você usa o Supabase? Qual é a fila que você usa? E outra, e se você precisar usar o Rabbit e também tiver que usar o SQS? A arquitetura faz isso, então a gente vai conversar muito sobre isso, tá, gente? Inegociável você saber a arquitetura. Então, fica muito atento nessa etapa do processo. E por fim, mas não menos importante, tá, gente? Essa, inclusive, eu acho que é o principal, mentalidade de teste. A gente vai usar no nosso curso TDD. Vamos falar bastante sobre isso. E o TDD, pessoal, ele funciona de uma maneira muito peculiar, né? Você escreve primeiro o teste antes de escrever o código. Então você vai ver que a IA, ela vai escrever uma série de testes, vai começar a codificar para resolver esses testes. A hora que o teste passar, ela dá como funciona. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho que fazer um cálculo de juros. Então ela vai fazer para mim um teste, ela vai informar alguns valores, vai ser calculado os juros e no final tem que dar o valor correto, tá? A primeira vez que ela vai fazer, vai dar erro, porque ela não tem o código ainda. Ela só tem o teste. E aí ela começa a iterar ali, a rodar, para começar a escrever os códigos. Cada vez que ela escreve o código, ela vai testa. Falhou? Continua. Falhou? Continua. Até a hora que passa. Ela colocou o valor lá, saiu aqui o valor correto, e ela vai fazer isso aí várias vezes com valores diferentes para validar mesmo. Aí passou o teste. Aí ela avança para o próximo item. Então é importante, pessoal, que na programação no mundo real é assim que a gente trabalha. A gente sempre trabalha orientado a testes, né? Você vai pensar em cenários de erro, validar com dados reais e desconfiar do sucesso imediato. O maior perigo é o código que roda de primeira. O silêncio do compilador não significa a correção da lógica. Adote uma desconfiança saudável. O que é isso, pessoal? Traduzindo para vocês aqui, né? O que é a ideia disso aqui?
é você se basear em teste. E o que que é legal do teste, pessoal? Eu dei um exemplo para vocês de sistemas que quebram no vídeo anterior. E de novo, né, gente, muita gente não entendeu isso daí. Eu não sei se não entenderam ou não quiseram entender, mas se você tiver teste, você evita isso. Então, vamos voltar ao exemplo aqui. Eu tenho uma classe de validação, eu uso ela em várias etapas do meu sistema, em várias telas do meu sistema, eu uso essa classe de validação. Só que eu pedi para a IA fazer um novo recurso aqui e ela foi e mudou a minha classe de validação. Se eu não tenho teste, eu vou ter que ter uma visão muito boa de tudo para saber que, nossa, essa mudança que ela fez aqui vai impactar naquele arquivo lá. Se eu tenho teste, a hora que eu rodar o teste, vai falhar o teste. Vai falar: opa, por que que falhou? Faz 3 meses que isso aqui passa no teste, por que que hoje ele falhou? Ah, hoje ele falhou porque o que eu pedi para ela fazer hoje, ela foi lá e mexeu. Então eu vou ter que pedir para ela desfazer aquilo e buscar um outro caminho. Então é importante, pessoal, que o seu sistema seja 100% coberto por testes. Aqui no curso a gente vai trabalhar sempre em cima disso, né, para você evitar os erros primários, para você evitar problemas futuros, para que você não peça numa troca de modelo, e eu sei que vocês trocam muito de modelo, uma hora vocês usam o cloud, esgota a cota do cloud, vai para o anti-gravity, esgota o anti-gravity, você vai para o cursor, depois você está no Copilot. Eu sei que vocês são assim, não julgo, tá, gente? Mas nessa de ir no modelo para outro, às vezes o modelo mexe mais num arquivo do que os outros. E aí você vai lá e se ferra, você não roda o seu teste. Então tem que ter teste. Inegociável a rotina de teste, tá, gente? Então tem que fazer isso aí para você proteger o seu código, você proteger a base de código existente, você proteger a nova base de código que vai entrar nessa base de código existente e que sempre, cada passo que você dê em relação ao seu sistema, cada novo recurso, cada melhoria, cada correção de erro, ela seja coberta por teste. E geralmente as exceções, as issues, a gente coloca no teste também. Porque se eu sei de um erro do sistema que eu já corrigi, eu vou testar sempre ele para ver se ele não volta. Então vocês vão ter muito conteúdo disso, tá, gente? É importante ter. É uma conversa muito gostosa com a IA de fazer. A metodologia que a gente vai utilizar, ela faz o teste automático pra gente. Mas é importante você entender isso daí. Às vezes, você vai querer fazer os seus testes, é importante, muito importante que você faça. E aqui, pessoal, né, antes de finalizar, a ideia da nossa formação é trazer vocês do passageiro para o piloto. Hoje, eu vejo na comunidade, e é essa observação que eu venho fazendo, pelo menos nos últimos 3 meses, de setembro para cá, indo para o quarto mês, é que muita gente é um passageiro da IA. É a IA que comanda. Ele tá ali andando no ônibus e o motorista não é ele. A minha ideia com vocês é que vocês sejam o piloto. Então, você deixar da IA te comandar, ela chama caixinha preta, que ela vai te guiar para que você seja esse guia. Você fala: "IA, eu vou usar esse stack, eu vou desenvolver esse sistema, vai fazer essa tarefa, essas são as regras de negócio, esses são os limites, esses são os erros que você tem que se preocupar. Esses são os testes que você vai ter que executar sempre que você escrever uma linha de código. Depois de escrever a linha de código, vamos rodar todos os testes. Pessoal, o teste é automatizado, você não precisa fazer nada. Você vai ver na tela só verdinho, 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 verdinho. Passou, 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 passou. Você dá um vermelhinho e fala, opa. E fala pra IA, vai lá e olha qual teste falhou e corrige pra mim. Então, pessoal, vocês vão ver que você está no comando, é você que controla. E o meu objetivo na Promove Web sempre foi esse. Para você que não é aluno, para você que não faz parte da comunidade, eu faço isso no curso de Docker, eu faço isso no curso de NateN, eu faço isso no nosso módulo de Supabase. Eu ensino para que vocês tenham controle. Vocês tendo controle, vão ter uma vida muito melhor. Então, pessoal, é só você entrar no nosso Discord. Nosso Discord tem o canal aberto para você poder bater um papo com a comunidade e também tem os canais VIP para quem é membro, né? Lá agora nossa rede oficial, nossa rede social oficial. Temos também os grupos de WhatsApp. Aqui na descrição do vídeo tem todos os links para vocês. Ao longo do vídeo que eu passei os QR Codes para vocês também. Tem aqui, ó, pro nosso comercial. Você que quer marcar uma hora comigo para vistoriar a sua infra, pedir uma sugestão para o seu sistema, Luiz, vamos fazer uma checklist aqui, cara, do meu servidor, do meu aplicativo, do meu vibe coding, de como que eu tô montando. Pessoal, é só falar com o comercial, ele marca uma reunião
de 1 para 1 com a gente, tá? E você que é aluno da Promoveb, independente do plano que você é, de segunda a sexta, nós temos os onboards, né? Então estamos ao vivo ali para poder tirar suas dúvidas, te dar sugestão também, caso você queira. Temos os hot seats para você poder trazer o seu projeto e a equipe da Promoveb e também ali a comunidade poder ir lá e comentar e dar um insight para você. Então, a Promovai, pessoal, ela não é uma comunidade de dar arquivinho, copia e cola. Eu quero formar você, um gestor, um programador, um arquiteto de automação, né? Nosso objetivo é fazer com que você domine as ferramentas para que você consiga evoluir. Para cada mês que passe, você esteja melhor, né? Então a mesma estratégia que tem 4 anos que eu uso com automação e com o marketing, eu vou usar agora com o Vibe Code com vocês. Então, a partir do mês que vem aí, a gente começa a nossa jornada do Vibe Code, desde configurar a máquina, configurar os ambientes, falar sobre arquitetura, falar sobre especificação, como escolher os modelos, qual modelo X, como que você usa o skill aqui, como que você usa um plugin ali, né, para vocês poderem ter esse kit de ferramentas para trabalhar no seu dia a dia. Então, pessoal, dá um like no vídeo, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, comenta. Pô, Luiz, gostei desse vídeo aqui. Lembra, tá, que lá na comunidade, na área de mentorias, tem a checklist, tem esse slide, tem um conteúdo para você poder consumir, para você poder ler, né? Copia ele, põe no notebook LM, bate um papo no notebook LM. Tenho certeza que isso aqui vai engrandecer a sua jornada no Vibe Coding. Pessoal, até o próximo vídeo.